Mas eu queria também agora, senador Odacir Soares, dizer que com muita satisfação a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual tenho a honra de ser vice-presidente, presidida pelo nosso colega Ciro Miranda, criou hoje um relevante espaço democrático, ou continua ampliando esse espaço democrático, para debater com a participação da sociedade, professores e especialistas, o acordo ortográfico da língua portuguesa, importante e riquíssimo patrimônio cultural de nosso país. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte, presidida pelo nosso querido senador Ciro Miranda, e da qual sou vice-presidente, realizou uma audiência pública com um claro e definido objetivo. Um só: ouvir os estudiosos, as avaliações e percepções dos especialistas, especialmente da língua portuguesa, professores de língua portuguesa, sobre o nosso idioma e como a mesma tem sido percebida por alunos e educadores no que se trata do acordo ortográfico da língua portuguesa. A intensa participação via Portal e Cidadania ou por meio do Alô Senado, hoje pela manhã, demonstraram que este assunto, o acordo ortográfico da língua portuguesa, tem a atenção e o interesse das pessoas, sobretudo dos educadores e dos alunos. Por isso, foi possível abordar, por exemplo, as limitações em relação ao ensino e à aprendizagem da língua portuguesa, tão rica que é o nosso idioma, e principalmente tratar sobre alguns entendimentos quanto às novas regras da língua que devem valer para os 8 países que têm o português como língua oficial: Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil e Portugal. Participaram do debate de hoje o presidente do Centro de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa e membro do grupo de trabalho da comissão, Hernani Pimentel, o integrante da Academia Brasileira de Letras, Evanildo Bechara, que é também um dos presidentes da Academia Brasileira de Filologia, Antônio Martins de Araújo, e a consultora de língua portuguesa da Folha de São Paulo e do UOL, Thaís Nicoletti. Na segunda rodada dos debates, previstas para amanhã, será a vez de ouvirmos o professor e consultor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto, a professora Estela Mares Bortoni de Figueiredo Ricardo e o professor de língua portuguesa e redação jurídica, Carlos André Pereira Nunes. Vale lembrar que essas discussões são parte do cronograma sobre as atividades do grupo de trabalho criado em 2013 no âmbito da Comissão de Educação para propor unicamente o debate sobre o acordo ortográfico. A comissão, senador, não tem e não pode ter o papel de se intrometer no mérito ou no conteúdo do acordo. O que nós estamos fazendo, então, somente obedecer uma prerrogativa que está expressa no artigo 3º do próprio decreto do acordo ortográfico, em que estabelece que cabe, sim, à Comissão de Educação fazer, em caso de necessidade, algumas alterações nos termos do decreto. Mas vamos fazer do ponto de vista apenas legislativo, não do ponto de vista do conteúdo, que isso será feito pelas autoridades e por quem entende dessa matéria, que são os especialistas. Ao final dessas conversas, teremos um documento que será dividido com o Poder Executivo e com toda a sociedade como forma de enriquecer esse necessário debate de ideias, sejam elas favoráveis ou não, às novas regras. Esse documento servirá, inclusive, de referência para os futuros debates nos fóruns internacionais de língua portuguesa, especialmente da CPLP, que é a Comissão dos Países de Língua Portuguesa. Com o passar dos anos, a nossa língua vem se modificando, e é natural, acontece com todas as línguas do mundo. Por isso, em 90, o Brasil e outros 6 países, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Portugal, assinaram um novo acordo ortográfico com o objetivo de unificar a língua portuguesa e a grafia nos países lusófonos. A partir de 2016, o uso da nova ortografia será obrigatório
Por isso, as dúvidas e questionamentos, que são normais nesta fase, devem prosseguir e até a vigência do acordo estarem, pelo menos, acordadas. Desde 2008, os que fazem uso da língua portuguesa têm o período de transição para se adaptarem às novas regras. Alguns alunos, inclusive, estão misturando as velhas com as novas regras. Não só os alunos, até gente grande está fazendo isso, na dúvida. Por isso, muitos professores têm sugerido que não misturem o velho e o novo acordo no mesmo texto. Ou seja, se o aluno, por exemplo, tirar da sua redação o uso do trema, que foi um dos grandes debates, isso significa que não poderá mais acentuar a palavra ideia, porque isso poderá resultar em penalizações, como notas mais baixas por falhas na grafia, como escreveu a palavra. Esse debate que fizemos hoje é exatamente isso. Enquanto a sociedade se adapta com o novo texto, aproveitamos para, ao mesmo tempo, entender e esclarecer dúvidas eventuais sobre a língua durante o período de transição. É uma forma de ampliar as informações para que todos consigam dominar as novas regras com mais segurança. É importante lembrar que o novo acordo trouxe mudanças. Algumas letras passaram a fazer parte do nosso alfabeto, K, W e Y. Hoje, o alfabeto português, em vez de 23 letras, tem 26. Alguns acentos deixaram de ser usados, como trema, e algumas palavras passaram por uma mudança na acentuação. Por esses motivos, não acentuamos mais estreia ou plateia. A palavra herói, por exemplo, continua a ser acentuada, porque ela é uma oxítona. Como dizem os professores, só caiu o acento na paroxítona, que recebe o ditongo aberto. A palavra voo perdeu o acento também devido à nova regra. Os acentos diferenciais das palavras também caiu, como acontece em para, pela, polo e pera. Palavras como micro-ônibus, micro-ondas, anti-inflamatório, super-romântico e super-resistente agora são grafadas separadas. Se o prefixo terminar com uma vogal e a palavra seguinte começar pela mesma vogal, ou se o prefixo terminar com uma consoante e a palavra seguinte começar pela mesma consoante, obrigatoriamente se utilizará o hífen segundo as novas regras. A única exceção a essa regra é o prefixo CO. De acordo com a nova grafia, coordenação e cooperação, por exemplo, teriam que ser separadas por hífen, mas nós vamos continuar grafando essas palavras como sempre foi. Se o prefixo terminar em uma letra e a primeira letra da palavra seguinte for diferente, junta-se as palavras. É o que acontece, por exemplo, com as palavras infraestrutura, antiético, superamigo, ultra-resistente e antissocial. Se o prefixo terminar por uma vogal e a palavra seguinte começar por R ou S, você junta as palavras, mas precisa dobrar o R ou o S. O hífen também deve ser usado quando a palavra seguinte começar com a letra H, independentemente do prefixo. Por exemplo, super-homem, anti-higiênico, mal-humorado e anti-horário. A única exceção a essa regra é a palavra subhumano, que é agrafada junta e sem o H. Em alguns casos, o uso do hífen é obrigatório. Há 9 prefixos: ex, vice, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró, que em todas as situações, diante de qualquer palavra, se usará hífen. Portanto, ex-marido, sem terra, pós-graduação, pré-vestibular, recém-casado, além-mar, são escritas com hífen. Por causa de todos esses ajustes, é que trouxemos o debate para esta casa. É uma maneira de ampliarmos o debate sobre a língua e as maneiras mais acertadas de lidarmos com ela. Até porque, senador, que nos deu a alegria da sua presença na comissão, nós estamos a cada dia vendo mudanças e alterações. Hoje, com a internet e com as chamadas redes sociais, a comunicação e a língua ela foi mudando. Hoje o jovem se comunica tão rapidamente, quando você tem o Twitter, que são 140 caracteres, você tem que economizar. Em vez de escrever a palavra você ou também, você põe um VC e um também TB. Então você já está resumindo mais do que simplificando, mas criando uma nova linguagem de comunicação.
Claro que isso se decorre dos tempos que estamos vivendo. A linguagem virtual no século XXI. E talvez muito mais mudanças nós vamos ter, porque, claro, a sociedade está em permanente mutação. Quantos avanços sociais nós tivemos nos últimos tempos, de comportamento, inclusive. A sociedade reconhecendo, seja pela justiça, por leis nesta casa, que nós modificamos. A língua é um ser vivo. Com muita alegria, concedo a parte ao colega senador, que é um especialista porque lida muito com educação. Parabéns, senadora, pelo seu pronunciamento. E dizer que realmente foi um privilégio participar do debate hoje na Comissão de Educação, com grandes autoridades da nossa nação na área da língua portuguesa, autores de livro para o Brasil e para outros países de língua portuguesa estiveram ali conosco naquela audiência pública. E eu fiquei muito feliz no rumo do debate, porque entendemos que o caminho é a simplificação da língua portuguesa, é a diminuição do regramento. Hoje são muitas regras. Os alunos gastam, os jovens brasileiros, os estudantes gastam milhares de horas memorizando as regras. E no cotidiano, na prática, cada dia mais estamos simplificando a comunicação. E, na verdade, o mundo tem pressa hoje. A comunicação tem que ser rápida, ágil. Claro que não podemos matar uma língua bonita, linda como a nossa, não é? Mas também temos que descomplicar, torná-la menos complexa para que a criança, o adolescente, o jovem, enquanto estudante, hoje a maior carga horária de uma disciplina no ensino fundamental está na língua portuguesa, é de 5 a 6 horas por dia, e matemática é 3 a 4, ciências é 3, não é? E tudo isso para poder se comunicar. E a comunicação ela é espontânea do ser humano, natural, ela aprende desde criança. Mesmo as tribos indígenas, sem ter regra nenhuma, eles conseguem resolver o seu cotidiano. Também não podemos banalizar tanto. Claro. Entretanto, temos que simplificar para que o aprendiz possa dedicar mais tempo às ciências que analisam os fenômenos da natureza, as transformações, etc., né? A parte da matemática, da qual eu sou formado e fui professor há muitos anos, que é a capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico, e embasa toda a ciência hoje, e que traz um desenvolvimento cognitivo muito importante na vida do estudante. E hoje uma grande parte dessas regras, da complexidade da língua portuguesa, o estudante estuda intensamente para passar no vestibular. E logo depois ele deixa de aplicar e volta a usar a linguagem que eles usam aí na comunicação, até matando muito a língua portuguesa, que também não concordo com essa forma intensa que se usa hoje, mas é um momento importante. Realmente temos que simplificar a nossa língua portuguesa para facilitar a comunicação e gastarmos menos tempo na escola com a língua portuguesa para podermos trabalhar os outros conteúdos que também são muito importantes. Muito obrigada, senador Wilson Matos. Eu queria dizer para os nossos telespectadores, o senador Wilson Matos é um especialista ligado à educação, então a parte dele tem um valor especial e eu fico muito feliz com o senador do Paraná, do PSDB do Paraná. De fato, hoje, eu lá sentada ali no plenário da nossa comissão, senador Dacir, eu prestava atenção nas exposições brilhantes do Evanildo Bechara, que é da Academia Brasileira de Letras, do Hernani Pimentel, Antônio Martins de Araújo e de Thaís Nicoletti, encantada, não só pelo conteúdo que os 4 expositores apresentaram, mas a forma como falavam. E a língua portuguesa é muito bonita, a língua. Então, aquelas figuras falando, especialmente me encantei, porque eu não conhecia pessoalmente, Antônio Martins de Araújo, que é maranhense, e aí se fala que o Maranhão é Atenas brasileira, porque falam um português correto, também na conjugação verbal. Né, eu fiquei assim muito, ali como uma aluna, aprendendo dos especialistas, porque nós somos eternos aprendizes.
E a aula de hoje de manhã foi, na nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte, foi exatamente sobre esse acordo. Então, ouvindo essas pessoas, eu aproveito para agradecer a todos eles que brindaram, não apenas a mim, mas todas aquelas pessoas de mente aberta, como o senhor estava lá, e todos os demais que participaram. E que papel importante fez a TV Senado ao transmitir ao vivo aquela audiência pública. Quantos professores, nos recantos mais longínquos do nosso país, estavam lá prestando atenção naquela aula, que vai ser reproduzida certamente hoje à noite, mas foi um grande ganho para todos nós. Pela qualidade dos expositores, amanhã vamos prosseguir, todos estão convidados, amanhã já ouvindo o outro professor de língua portuguesa, Pasquale Cipro Neto, a professora Estela Mares Bortoni de Figueiredo Ricardo e também o professor de língua portuguesa e redação jurídica Carlos André Pereira Nunes. Veja assim, é uma variedade de pessoas que dão uma valiosa contribuição para o entendimento daquilo que é fundamental. Um acordo ratificado pelos poderes executivos dos países de língua portuguesa e os congressos nacionais também ratificaram, mas temos também aqui a competência para discuti-lo. E foi esse o nosso objetivo. Eu agradeço muito, senadora Dacira, especialmente o senador Wilson Matos, pela parte que melhorou bastante o meu pronunciamento. Muito obrigado.